Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite recebido da organização do evento e gostaria de cumprimentar a todos os presentes e, em particular, os integrantes da mesa na pessoa do nosso moderador, Dr. Flávio. Bom, eu vou fazer uma apresentação um pouco diferenciada daquelas que nós vimos até agora, né? E por que isso? Porque eu represento um grupo de 46 entidades dedicadas a essa área de ciência, tecnologia e inovação, tá certo? Que trabalham de uma forma articulada e integrada e que praticamente esse grupo coexiste com todo o desenvolvimento do marco legal, pelo menos no período de tramitação legislativa dele, que continua acompanhando, inclusive, agora a fase de regulamentação desse marco. Então, o que acontece é que a gente acaba trazendo, digamos assim, uma visão, digamos assim, de dentro do processo. E é isso que eu vou tentar transmitir para vocês, tá certo? Basicamente, o marco legal, ele surgiu um pouco antes, né, e como ideia, como proposta, um pouco antes do momento em que ele chegou ao Congresso Nacional. Ele chegou ao Congresso Nacional em 2011 e um conjunto de entidades começou a se movimentar no sentido de tentar gerar uma proposta que acabou produzindo aquilo que ficou conhecido como Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Tá certo? Isso daí, por razões de ordem técnica legislativa, acabou perdendo essa configuração de um código, que seria, digamos assim, uma ideia muito mais abrangente, muito pretensiosa, muito ambiciosa, e que talvez tivesse um nível de estabilidade incompatível com aquilo que ele pretendia regulamentar, tá certo? Porque a dificuldade de se modificar um código é muito grande, tá? Então, acabou gerando aquilo que nós conhecemos por Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que não se resume à Lei 13.243 de 2016, né? Pelo contrário, ela foi antecedida por uma proposta de emenda constitucional, porque no início da discussão já se percebeu que as mudanças na legislação não conseguiriam atender sozinhas ou exclusivamente as necessidades que se esboçavam naquele momento, tá certo? Tivemos um processo altamente participativo, talvez como pouco se viu na história legislativa desse país. Chegou a envolver 60 diferentes entidades de todos os níveis que vocês possam imaginar, onde exista ciência, tecnologia e inovação no país, ou interesse nessa área, houve participação, tá certo? E um processo extremamente aberto, não só dentro do Congresso Nacional, como através de discussões regionais, né, que se estenderam por todo o país, né? Então, eu acho que foi um processo extremamente rico e que demonstrou o interesse por essa área, né? Isso é um indício bastante sério de que alguma coisa está mudando no país em relação a essa área e que o fato de nós termos governo, academia e indústria sentando juntas para discutir esse assunto já começa a demonstrar, né, de que nós estamos ou com a percepção, com o diagnóstico de que alguma coisa está mudando, tá certo? Ou de que existe a necessidade aparecendo e que precisa ser abordada, precisa ser enfrentada de alguma forma, né? Então, esses são os pontos que eu gostaria de colocar para vocês, né? Abrangência do instrumento eu já falei, a amplitude, diversidade e duração. De fato, esse processo foi extremamente diversificado, tá certo? Nós tínhamos um conjunto de atores nesse processo, né, com todo tipo de vinculações e com todo tipo de interesses, né? Chegar a uma proposta consensada, unificada, foi extremamente difícil, extremamente complexo, mas nós conseguimos, ao longo de anos, a fio de discussão, realizar e consolidar essa tarefa, né? Como resultados, nós temos uma legislação que foi sancionada em
fevereiro a emenda constitucional em fevereiro de 2015, né? E a Lei 3.243 já em janeiro de 2016, lamentavelmente com 8 vetos, né? Vetos que está se procurando reverter, tá certo? A disposição de reverter isso daí por intermédio de medida provisória ou qualquer outro mecanismo mais ágil não está prosperando, né? Então, o que está acontecendo é que o investimento e a maior concentração nesse momento é no projeto de lei que existe no Senado hoje e que tem esse objetivo, né? E que deve ser apreciado pela Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado nas próximas semanas, tá certo? E a partir daí levado ou para a Comissão de Assuntos Econômicos ou diretamente a plenário, tá certo? Então, a ideia seria, digamos assim, tentar ter um avanço significativo nesse projeto ainda esse ano, tá certo? No que diz respeito à regulamentação, e eu gostaria de dar uma pincelada nesse ponto, ela está avançando, né? No âmbito do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação. Alguns atores de fora estão sendo agregados a esse processo. Se chegou a uma proposta, né, que acabou consolidando 4 diferentes decretos num só, né? Então, se tem um texto de partida, a partir do qual passou a se realizar um processo de exame temático, né, das várias questões envolvidas nessa regulamentação. A participação nessa regulamentação, seja nessa fase de discussão temática, seja, digamos assim, na fase já de consulta, de apresentação do produto um produto mais final, ou na fase de consulta pública, que deve ocorrer até meados de dezembro, né? É importante que ocorra, e é importante que ocorra com todos aqueles que participaram da elaboração ou com todos aqueles que estão interessados nesse processo, tá certo? Caso contrário, existe o risco de a regulamentação não refletir aquilo que se pretendeu durante a fase anterior, tá certo? Em termos de espírito legislador desse projeto, eu gostaria de sublinhar que o marco legal teve uma intenção básica, que foi a intenção de atualizar, modernizar, desburocratizar e flexibilizar aquilo que existia em termos de CTI no Brasil, eliminando, inclusive, ou pelo menos minimizando uma série de gargalos detectados por aqueles que têm a mão na massa, que estão com a mão na massa nessa questão. Obviamente, isso daí envolveu um processo de negociação e nem tudo aquilo que se pretendia fazer foi possível fazer, tá certo? Então, se chegou ao limite, à dimensão do possível, e vamos ver se a partir, digamos assim, da regulamentação e da prática efetiva disso daí, se faz outros ajustamentos. Ao longo desse processo, estamos chegando à conclusão de que um ou outro ajustamento é necessário. Estamos aproveitando, inclusive, o projeto de lei do Senado, né, de reversão dos vetos, para poder fazer um ou outro ajustamento que nós percebemos que é necessário, é importante, tá certo? E, enfim, estamos procurando tocar a coisa dessa forma. Em termos de principais avanços, nós temos a inserção da inovação no texto constitucional, temos toda uma atualização do tratamento da ciência, tecnologia e inovação dentro do texto constitucional, numa dimensão que não existia antes, porque o nosso texto era de 1988, né? Então, numa outra realidade, num outro momento do país, tá certo? Temos, a partir do texto constitucional e a partir da regulamentação da Lei 13.243, a ampliação e uma maior ampliação e detalhamento do papel do Estado na área de CTI, que eu acho que é extremamente importante, e na regulamentação está se procurando focar isso, né? Tá certo?
Nós temos a fixação de competências concorrentes, né, entre os entes federados, União, Estados, municípios, Distrito Federal, tá certo? Com base de unificação de uma orientação normativa para o país como um todo, tá certo? Então, nós vamos ter a necessidade de ter revisão das constituições estaduais, de revisão das leis, da legislação estadual nessa área, das legislações estaduais nessa área, né? Mas, de qualquer forma, se tem uma base, um ponto de partida que deve modelar esse processo, e com a vinda da regulamentação, eu acho que vai haver um contributo importante nesse processo, tá certo? Isso daí trouxe um ganho. O ganho foi, por exemplo, na área de inovação, que nós em 10 anos da Lei de Inovação, quando se começou a discussão desse processo, havia 17 leis de inovação pelos estados, tá certo? De uma tacada só, através de uma lei federal, através dessa regulamentação que foi feita pela 13.243, passou a se ter uma orientação única em termos de lei de inovação para todas as 27 unidades da federação, tá certo? E aí, a partir daí, como a competência concorrente, passa-se a ter a possibilidade de os estados seguirem aquilo que foi fixado em termos em nível federal, porque ela tem o caráter de norma geral, tá certo? E alterando automaticamente aquilo que for contraditado, né, nas legislações estaduais, e a partir daí a possibilidade de os estados agirem naquilo que for peculiar às suas realidades, tá certo? Nós temos abertura de novas perspectivas para um sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação, a previsão, inclusive, de uma lei para regulamentar essa área. Hoje nós temos um sistema de ciência, tecnologia e inovação muitíssimo mais complexo do que tínhamos anteriormente, então há necessidade disso, há previsão no próprio texto constitucional disso, né? E a 13.243 dá um empurrão nessa direção também, tá certo? Temos abertura para a internacionalização, e tanto o texto legal quanto o decreto regulamentador deve trabalhar as possibilidades nessa linha, tá certo? Nós temos a facilitação de mecanismos de transferência de tecnologia, a utilização de encomendas tecnológicas, com flexibilidade de tratamento de direitos e proteção à criação e ao criador, né, que são outros elementos que aparecem ali no marco legal. Temos a ampliação da competitividade e produtividade brasileira, né, nesse segmento de CTI e com possibilidades para a área de saúde também, tanto para o mercado interno quanto para a exportação. Temos a redução, né, de dependência de importações, capacitação, de conquistas no mercado externo, com reflexos positivos ao balanço de pagamentos. Temos tratamento de direitos de proteção e criação e transformação e conhecimento em produtos e serviços, que foi um aspecto que foi colocado aqui. Temos a simplificação da prestação de contas, e aí está se pensando num modelo de simplificação e prestação de contas muitíssimo diferente daquele que nós vimos até hoje, né, na regulamentação, que pegue todas as etapas do processo, né, e que, de fato, facilite a coisa. Tem uma questão de remanejamento de despesas também, que está sendo regulamentado, e vamos ver como é que isso daí fica no final das contas. Temos a dispensa de licitação nas compras e contratações de bens e serviços em várias situações. Temos a incorporação de bens patrimoniais adquiridos com recursos públicos, né, que elimina um problema administrativo sério também. Temos incentivos e facilitação das importações de equipamentos e insumos com isenção tributária. Isso daí ocorre tanto na área pública quanto na área privada, né, para as empresas também. Temos a possibilidade de atração de empresas interessadas em implantar e manter centros de pesquisa e desenvolvimento, e a ampliação de carga tributária para pesquisa, de carga horária para pesquisa em universidades federais, seguindo um padrão que existe em alguns estados, tá certo? Que também deve criar uma nova situação.
Temos o estímulo a parcerias, compartilhamento de instalações laboratoriais, emprego de capital intelectual dentro de projetos colaborativos, com a sessão temporária de pesquisadores e tecnólogos para o desenvolvimento de atividades conjuntas com empresas, que é outra possibilidade, né? Temos a instrumentação de ambientes promotores de inovação, tais como núcleos de inovação tecnológica, fundações de apoio, parques tecnológicos e incubadoras, né? O que foi de alguma forma comentado aqui também, né? Nós temos o que é importante, acho que nesse processo, é que a CTI comparece como um vetor de desenvolvimento do país, né? Eu acho que dessa forma ela deve ser encarada. Eu acho que dessa forma ela passa a ter todo sentido, à altura daquilo que acontece no contexto internacional, né? Se nós verificarmos o que aconteceu, seja nos países desenvolvidos, seja em alguns países que eram emergentes e que acabaram assumindo uma posição mais avançada nessa área de CTI ou na área industrial, nós verificamos que isso daí se deu graças a investimentos maciços na área de educação, ciência, tecnologia e inovação, né? Tá certo? E que, por isso mesmo, essa continuidade desse investimento ela é importante mesmo no momento de crise, tá certo? Ou no ambiente de crise. Isso daí foi feito, por exemplo, está sendo feito pelos Estados Unidos, pela Europa, tá certo? E de outros países mais, né? Temos a ampliação do acesso a produtos e serviços, né? Dentro dessa possibilidade, né? Na medida que você consegue trabalhar maciçamente isso daí, de uma forma a gerar produtos e serviços. Temos um aumento da arrecadação, o que acaba, no conjunto, justificando essa colocação da CTI como vetor de desenvolvimento. Temos aqui expectativas no setor saúde, né? Que passam pela inclusão das atividades de produção na área de saúde brasileira, entre aquelas intensivas do uso de inovação, como foi colocado aqui. Esse daí não é um processo fácil, né? Temos grandes desafios pela frente. Vamos todos trabalhar juntos, vamos todos aprender nesse processo, vamos todos procurar soluções, né? Mas temos que ir atrás disso. Eu acho que isso daí é importante, né? Temos a valorização do aproveitamento e expansão do capital intelectual, representado por recursos humanos altamente qualificados, que devem ser aplicados, devem ser aproveitados, né? Temos a reversão de conhecimentos em medicamentos, equipamentos, tecnologias capazes de proporcionar maior domínio e participação na cadeia produtiva. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos pela frente. Temos a otimização da competência nacional no setor saúde, que eu acho que é algo que nós todos estamos procurando perseguir também. Obtenção de ganhos adicionais de produtividade e competitividade, sem os quais nós não vamos parar em lugar nenhum, tá certo? E amplos benefícios econômicos e sociais, né? Que é algo que está sendo colocado, inclusive, como objetivo na própria Constituição e no próprio marco legal, e que é algo que nós estamos perseguindo na regulamentação também, tá certo? O que eu gostaria de colocar para finalizar é que nós temos um potencial grande de mudanças, seja pelo momento de crise, né? Porque a crise ela sempre é estimuladora de busca de soluções, é muito confortável, é muito fácil a gente encontrar soluções quando sobram recursos, né? Agora, otimizar, priorizar, trabalhar adequadamente isso daí no momento de dificuldade acaba gerando muito mais esforço e talvez criatividade, né? Que eu acho que é o que nós estamos precisando nesse momento, né? Eu acho que o próprio desenvolvimento do marco legal de ciência, tecnologia e inovação, o interesse que ele despertou, a maneira como se aposta nele como um instrumento importante, é uma demonstração de que daquilo que eu disse no início, né? De que nós temos uma mudança cultural em curso, né? Que envolve a academia, né? Que envolve o governo e envolve também a indústria, né? O fato de esse processo todo ter sido altamente participativo dá uma demonstração nesse sentido. O fato de haver interesse em acompanhar o que está acontecendo, seja
ao longo de todo esse processo na regulamentação também. Vou dar uma demonstração para vocês do que está acontecendo na área de saúde. Hoje o Fórum CTIE, né, tem, além da Fundação Oswaldo Cruz e de outros que estão pensando em entrar, nós temos algumas associações na área de saúde privada, seja representantes seja ela dominantemente multinacional ou nacional, né? Ou seja, existe interesse em acompanhar isso daí, em ver o que está acontecendo, né? E eu acho que isso daí é uma evidência que nós não devemos desprezar. Outra coisa é o seguinte, nós temos que aproveitar a oportunidade da regulamentação para poder criar mecanismos de indução, né? Mecanismos de indução que sejam capazes de fazer com que as parcerias ocorram, com que os processos inovativos aconteçam, com que a simplificação, a modernização, a desburocratização, de fato, cheguem a uma finalização de acordo com aquilo que foi cogitado no marco legal e na Constituição. Tá certo? Estamos tendo aí, acho que no atual momento, o reconhecimento de que existem oportunidades, né? Oportunidades que podem ser aproveitadas, né? E que podem se transformar em possibilidades ou não. Eu acho que isso daí vai depender muito de todos nós, tá certo? Então, era isso que eu gostaria de colocar. Eu termino aqui e me coloco à disposição para eventuais perguntas.